Estamos aqui, os dois risadinhos. Acho que isso não deve, não. É a parte melhor desse vídeo. Meu nome é Gulliver, eu sou psicólogo, mestre em psicologia, analista do comportamento. E eu sou a Janaína, sou psicóloga, neuropsicóloga. Vamos abordar esse tema que causou certa polêmica, né? Muita gente nos procurou, né, pra perguntar, né, sobre características, comportamentos que observaram no personagem do filme Coringa. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para esclarecer para a sociedade, né, compreender algumas questões de saúde mental, de transtornos psiquiátricos. Nós vamos falar uma série de cenas que estão dentro do filme. Se você ainda não assistiu, esse vídeo contém spoiler. E se você já assistiu, você já vai saber do que a gente está falando. E provavelmente no filme você pode ter ficado com alguma dúvida ou até mesmo confuso diante de tanta coisa que aconteceu. E a gente vai tentar esclarecer hoje. O filme é um filme, na verdade, que é baseado nos quadrinhos, né? Que acontece na cidade de Gotham City, no início dos anos 80, e vem mostrar a história de um palhaço de propaganda de rua, né? Porém, um palhaço que é um pouco desajustado. O interessante é de observar alguns elementos do filme. Jana, o que teve lá no filme que você percebeu assim, ao longo da história que foi sendo narrada? Então, a gente pode observar a questão do cenário, a fotografia do filme, né? Que traz características que são bastante interessantes, que acompanha a emoção do personagem. Inicialmente, tudo ali, as cores, né? Traz uma sensação assim de um lugar que é bem opressor, que é escuro, deprimente, né? A gente observa também a roupa do personagem, que é bastante surrada, sem vida, tons pastéis, acinzentados. Tem a questão também das cores esverdeadas, que lembram um pouco coisas que estão abandonadas, né, criando aquele lodo, né? Então a gente observa que o cenário também é como se fosse um personagem que traz essas características que a gente pode associar às emoções do personagem. Interessante. Jana, o que você acha que isso quis dizer no filme, assim, relacionando um pouquinho com o Coringa? A fotografia do filme, né, todo esse cenário que eu descrevi, ele se comunica com o estado emocional do personagem. É como se a visão de mundo dele mudasse, com base em tudo aquilo que ele está passando, né? Todas as situações difíceis que ele está passando e como isso influencia a sua visão de mundo, né? Incrível isso, né, Jana? De perceber que os diretores do filme, eles tiveram esse cuidado de traçar essa diferença de um antes e depois, inclusive nos aspectos de cenário. Sim. Trazendo um cenário meio sombrio, vamos colocar assim, e depois dando vida, mais vida, né? E a gente vai correlacionar com algumas coisas que aconteceram com o histórico de vida do Coringa, traçando esse momento de transição, né? Enfim, existe uma transição aí que a gente vai evidenciar bem aqui nesse vídeo hoje. E além das características do cenário, existem outros aspectos físicos interessantíssimos de serem observados no filme. O que você viu, Jana? Por exemplo, a magreza, né, do personagem e aquele aspecto decadente, sofrido, fraco, né, que se fecha uma corcunda, né, como se ele estivesse ali querendo se esconder, né, das pessoas, a maneira como ele anda, né, como ele se comporta socialmente, é como se ele não conseguisse se encaixar nessa sociedade, né. Então, se ele não consegue se ver naquele corpo, imagina como ele vai conseguir se enquadrar nessa sociedade. Então, a gente observa que por meio do corpo dele, da forma dele se expressar, ele demonstra uma insegurança, uma fragilidade. E aí, à medida em que ele vai ocorrendo a transição do Arthur, né, para o Coringa, a gente nota uma mudança no comportamento, na sua expressão corporal, né, como se ele se encontrasse na loucura. E ele vai se tornando uma pessoa mais decidida e mais forte, né? Eu fiquei viajando aqui. Ai, meu Deus. Como nós sabemos, a linguagem não verbal, a linguagem corporal de cada indivíduo, ela fala muito. E no filme do Coringa, nós podemos identificar que depois ele vai se tornando uma pessoa muito para fora, muito expansiva. E essa expansão acontece depois de certos acontecimentos, que a gente vai evidenciar daqui um pouco. Então,
é importante a gente poder identificar esse antes e depois, inclusive para a gente poder entender qual é o provável diagnóstico que ele pode ter. Vou contestar vocês! O que é importante a gente mencionar são os aspectos socioemocionais, né, do Coringa. E aí, Gulliver, o que você conseguiu identificar, né, nas características desse personagem? Primeiro ponto, ele sempre tenta trabalhar com uma área que ele busca uma certa validação das pessoas enquanto palhaço. Ele quer que as pessoas achem graça das coisas que ele faz, das piadas que ele faz. Em um dos trabalhos do Coringa, aconteceu um episódio muito desagradável. Ele estava exercendo seu ofício de trabalho, algumas pessoas chegaram, tomaram um dos seus instrumentos de trabalho e inclusive agrediram ele fisicamente, gravemente. E isso deu a ele uma sensação de humilhação, uma sensação muito negativa de estar sendo tratado como alguém sem dignidade. E o que fica evidente em vários momentos do filme, e esse é um deles, é que ele é uma pessoa que é desajustada socialmente, que é insegura, que não sabe se posicionar, não consegue se defender também. E isso vai gerando nele uma personalidade fraca, vai desenvolvendo nele uma falta de atitude, de saber lidar com os próprios problemas. Uma outra característica importante que a gente pode observar no Coringa é a transição que ele faz para o estado perverso, maldoso dele mesmo. Principalmente quando ele comete o primeiro crime. Ali ele consegue experimentar uma sensação de vingança. E ali é que inicia todo um processo comportamental de transgressão a leis, de agressões, de violência, de complacência com o mal. Outra característica importante é identificar de que a sociedade lidava com o Coringa de uma forma a rejeitá-lo sempre. Começou no histórico de adoção, ele é adotado. A mãe dele adotou, o educou de uma forma muito punitiva, com agressões físicas, castigos, o enforcamento, que ele ficou preso no radiador, através do pai dele, que era casado com a mãe dele, mesmo sendo um pai adotivo. E nesse histórico de abusos físicos, ele sofreu um trauma na cabeça que o deixou com um distúrbio emocional, que é classificado pela medicina como afeto pseudobulbar. Também é conhecido como transtorno da expressão emocional involuntária. Ela é caracterizada como um transtorno do afeto em que o indivíduo não consegue ter o controle nem do choro e nem do riso. São episódios breves, incontroláveis e muito estereotipados. E geralmente estão relacionados a patologias encefálicas. E no caso desse Coringa do filme atual, ele teve uma lesão encefálica adquirida. Ele sofreu um trauma na cabeça. Situações desconfortáveis para o Coringa desse filme atual era o que gerava o riso e o choro incontrolável. Ai meu Deus, nosso vídeo vai chegar nos produtores do Coringa. Já pensou? Estamos internacionais. Meu Deus do céu, nem sei falar inglês. What's your name? The books on the table. Essa frase é clássica, né? Ai, meu pai. Foi levantado por vários vídeos, né, que eu assisti que trazem críticas sobre o filme, de que o Coringa é um psicopata. Mas sinto muito decepcioná-la. Ele não é psicopata. E assim, a gente vai tentar esclarecer, trazer algumas questões aqui para esclarecer um diagnóstico que a gente identificou, mas que isso não é o mais importante, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa de um diagnóstico para direcionar, né, um plano de trabalho. Se uma pessoa chega até a gente, né, e muitas vezes ela mesma já traz o próprio diagnóstico, né, a gente tenta fazer com que ela compreenda que o mais importante é a gente descrever quais são os prejuízos que ela está tendo no seu dia a dia, na sua rotina, evidenciar suas habilidades e usá-las para diminuir e reduzir os prejuízos que ela está tendo. Então, assim, não é importante a gente saber o diagnóstico para que elas carreguem aquele peso desse diagnóstico, se rotule, né? Ou para que a sociedade rotule essa pessoa. O Gulliver vai descrever melhor quais são as características do personagem que levaram a gente a chegar a uma conclusão de um possível diagnóstico do Coringa. O que é possível observar no Coringa? Ele tem um histórico de vida que é marcado por rejeição e humilhações. Desde quando ele foi adotado até a idade adulta.
é muito característico de alguns tipos específicos de transtornos de personalidade o tema da rejeição. Por que ele não é psicopata? Para ele ser psicopata, ele teria que ter um histórico na adolescência, na infância, de comportamento transgressor, que ia contra as regras voluntariamente, inclusive com crueldade, maltratando animais, fazendo pessoas sofrerem, sendo agressivo, muito transgressor mesmo nesse ponto. Como o histórico dele aponta para a rejeição, a gente pode perceber 3 classes de diagnóstico: transtorno da personalidade borderline, transtorno da personalidade esquizotípica e o transtorno de personalidade narcisista. Por que ele é borderline? Primeiro ponto, a rejeição. O histórico de rejeição, de abandono, de maus tratos físicos, emocionais é típico do transtorno de personalidade borderline, na vida do histórico de quem tem o transtorno. Outra característica típica do borderline é a vulnerabilidade às respostas que a vida dá a ele, seja de rejeição, de traição, de algumas coisas que as pessoas fazem que inclui um abandono, uma falta de atenção. E ele é muito reativo a isso, gerando uma ira muito grande dentro dele, ao ponto dele questionar o sistema social, demonstrando essa raiva, essa indignação que ele tinha da forma com qual as pessoas o tratavam. Outra característica importante desse transtorno é a visão que a pessoa tem do outro, que vai de um ponto de idealizar essa pessoa, ela é poderosa, amorosa, supervalorizada, até o outro ponto de desvalorização. Então é como se o outro é o agente do meu sofrimento, o outro me abandonou, o outro me prejudicou de alguma forma. A gente consegue observar isso na relação do Coringa com a mãe, do Arthur com a mãe e também do ídolo dele, que é aquele apresentador do programa lá de humor. Em vários momentos a gente observa essa idealização dessas duas pessoas e do outro lado a desvalorização a ponto até dele provocar a morte dessas duas pessoas que eram muito importantes para ele. Vale destacar que essa desvalorização ela não ocorre do nada, né? Ela é despertada a partir do momento em que o personagem percebe que ele foi traído, enganado de alguma forma, humilhado, né? No caso da mãe, quando ele descobre as informações com relação ao seu histórico de vida, por meio do prontuário da mãe, ao visitar o hospital psiquiátrico em que a mãe esteve internada, e aí tinha várias informações com relação à vida dela e o que aconteceu com ele no passado. Então é o momento em que ele sente que foi traído, enganado, né? E aí passa a desvalorizar essa mãe, cometendo até mesmo o assassinato. Outro ponto é o apresentador de TV. A partir do momento em que ele é humilhado no programa de TV, ele se sente mal com isso e quer se vingar, né? Então ele passa, uma pessoa que era o ídolo dele, que ele idealizava, que ele considerava muito importante. No entanto, teve uma cena do filme em que ele até se imaginou no programa sendo acolhido pelo apresentador, e até tem um momento em que ele fala que ficaria muito feliz se ele fosse o filho dele, né? Essa falta da figura paterna na história de vida dele. Então, quando ele se vê numa situação de vulnerabilidade, de humilhação publicamente, ele tem um desejo ali de anular aquilo, né? Por meio do assassinato. Então, a partir do momento em que ele percebe essa rejeição, então ele vai do ponto de idealização para desvalorização, a gente nota uma estratégia do personagem de protestar esse sentimento de rejeição. E ele expressa isso de forma dramática, né? Toda aquela expressão corporal, ele adotar ali um personagem, então ele não queria mais ser chamado de Arthur, pediu para ser chamado de Coringa. Ele se comporta de forma a tornar-se punitivo em relação àquela pessoa que manifestou essa rejeição. Outra questão é a estratégia que ele utiliza para aliviar suas tensões é por meio de comportamentos autodestrutivos. A gente observa isso durante o filme inteiro, né? Que ele fuma demais o tempo inteiro. É outra maneira dele tentar amenizar essas tensões. Jana, e nesse filme a gente consegue perceber alguns temas, alguns pontos polêmicos. O que você acha? Manifesta aí sua opinião. Em vários vídeos que eu assisti, alguns críticos comentaram sobre o enaltecimento, a glamorização de um vilão. O que isso poderia despertar na sociedade? Porém, vale a pena destacar que a abordagem do filme é um pouco diferente dos filmes anteriores do Coringa. Primeiro, que a gente vê uma construção do personagem. O
personagem não aparece pronto como em versões anteriores. E parece até ter sido uma coisa esperada pelos idealizadores do filme, de que a sociedade pudesse simpatizar com o personagem, né? Então trazer uma visão mais humanizada do vilão. Vale a pena até destacar a diferença do Coringa do filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, do Coringa desse filme de agora. No filme o Cavaleiro das Trevas, o Coringa, ele divide a cena com o Batman e o Duas Caras. Então ele não é o personagem principal. E é um personagem que a gente já pega ele pronto, né? A gente não acompanha o histórico dele. E ele é muito caricato também, né? A gente vê isso como uma característica bem evidente dele. E além disso, todas as coisas que ele faz, todas as transgressões, os crimes, é bem planejado. Ele é uma pessoa muito inteligente e estratégico. Já no Coringa desse filme recente, a gente observa que a história se baseia exclusivamente nele, né? Ele não divide a cena com outros personagens principais. É mais real, não é tão caricato como o outro Coringa. E a gente observa também que os seus comportamentos disfuncionais, os crimes que ele cometeu, foram sem planejamento prévio, né? Diferente do outro Coringa. É como se fosse uma reação às coisas negativas que lhe aconteceram. Isso não significa que a gente esteja legitimando o que ele fez, né? Que o passado ele explica o presente, porém não justifica. O que ele cometeu foi crime. Outra característica bastante evidente do Coringa é a risada, né? A gente observa que nesse filme ela tem um caráter mais patológico, em decorrência de uma doença neurológica que provoca uma alternância de risada e choro involuntário. O Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, ele já apresenta a risada em situações em que ele quer manifestar aquele prazer de se comportar de forma inadequada, né? Como se fosse uma representação dessa personalidade perturbada. Então ele manifesta um sarcasmo, um cinismo ali diante da situação específica. Então ele faz isso como um psicopata, né, mesmo. Esse Coringa é o psicopata. Então o papel da risada desses dois Coringas é bem diferente. Algumas pessoas ficaram um pouco chocadas e assustadas por terem visto um personagem com um histórico de vida muito comum ao histórico de vida de muitas pessoas, inclusive daquelas que foram assistir o filme. A intenção dos executores desse filme é exatamente essa: produzir identificação com o personagem principal. E o fator de você ter elementos de vida em comum com o vilão, com o personagem do filme Coringa, não significa que você é igual a ele. Apesar de o Coringa apresentar traços e características de um transtorno de personalidade, toda essa trama e essa história dele é baseada nas histórias em quadrinhos, que é do gênero ficção. Uma coisa que me incomodou bastante, e até um dos motivos que fez com que eu sugerisse, né, e a gente pensasse em produzir um vídeo para falar sobre o filme, é que em vários momentos durante a sessão, várias pessoas estavam rindo, né, em situações em que eu, não sei se é porque eu sou um profissional de saúde, eu não achava engraçado. E muitas pessoas estavam rindo. Então a gente nota que, apesar de muitas pessoas terem acesso à informação, ainda há muita ignorância com relação aos transtornos psiquiátricos. E isso é muito sério. E a seriedade das pessoas rirem envolve o sofrimento do próprio Coringa. Quando ele passava por uma situação muito desconfortável ou desagradável, algumas pessoas que estavam assistindo o filme manifestavam reações de riso. Antes de finalizarmos, é importante a gente destacar que todo o filme ele é contado sob o ponto de vista do Coringa. Então tem várias cenas ali que fica claro e outros momentos que fica uma dúvida se aquilo realmente aconteceu ou se foi da imaginação dele. Situações em que ele parecia estar com um estado emocional positivo, alegre, se sentindo confiante, feliz, tudo isso pode ser momentos em que só aconteceu na cabeça dele, não foram reais.
Dois exemplos que a gente pode citar é quando ele se imagina namorando uma das suas vizinhas. E essa cena ela é muito frequente em vários episódios marcantes que ele precisava de um ponto de apoio emocional. Outra cena também que revela essa característica é quando ele sofre um acidente ao fim do filme, retiram ele de dentro do carro acidentado, colocam ele no capô do carro e ele se levanta e as pessoas começam a aclamá-lo como se ele fosse alguém de destaque, uma figura muito importante. Bom, é isso. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Como eu disse no início, não somos críticos de cinema. A gente quis apenas fazer um bate-papo para esclarecer algumas questões que se tornaram polêmicas e espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.